E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Cássio e hoje é dia de história, então vem comigo! Bem, gente, na aula de hoje continuaremos falando sobre os primeiros tempos, tá? Lembrando que o Tio Cássio está fazendo essas aulas aqui, essa espécie de série, com base no livro de história da FTD, dessa coleção bem bacana que é a coleção Porta Aberta, tá bom? E se você não é aluno do Tio Cássio e chegou aqui, seja bem-vindo também para essa aula, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nas últimas aulas nós falamos que a trajetória da humanidade ela é dividida entre pré-história e história. A pré-história que vem desde o surgimento do gênero Homo até a invenção da escrita e a história que vem da invenção da escrita até os dias de hoje. Nós vimos também que a pré-história ela foi dividida em dois períodos, o período paleolítico e o período neolítico. Foi quando iniciamos os estudos dos primeiros tempos. Estão lembrados disso, né? Então nós falamos dos caçadores e coletores. Caçadores e coletores eram como ficaram conhecidos os homens, né? Desse período paleolítico. Então, lembrando, quando o Tio Cássio estiver falando de homem, eu estou falando da humanidade. Estou dizendo isso porque tem algumas pessoas que ficam perguntando, Tio Cássio, não existiam mulheres naquelas épocas? Calma, pessoal, o Tio Cássio vai explicando a vocês. Bem, gente, aí olha só, nós vimos que no período paleolítico, as características desses homens da humanidade eram caçadores e coletores, porque eles viviam da caça e da pesca, e também vimos que eles eram nômades, ou seja, eles não tinham uma residência fixa, sem falar também que era conhecido como o período da pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque eles conseguiam suas ferramentas lascando sempre uma pedra mais resistente em outra pedra para que essa pedra menos resistente ela fosse fazendo pontas, assim formando suas ferramentas, onde eles iam utilizar para rasgar peles de animais, até mesmo atacar os animais com isso, tá bom? Porém, pessoal, isso foi o que vimos nas últimas aulas. Sem falar também que foi nesse período paleolítico que o homem descobriu o fogo. Isso mesmo, o que foi uma descoberta muito importante para a humanidade, né, até os dias de hoje. E como ele descobriu esse fogo? Bem, como ele fazia o fogo? Era simples, pessoal. Eles batiam uma pedra na outra ou então giravam um bastão de maneira bem depressa em uma cavidade de madeira. Pois bem, hoje nós falaremos dos pastores e agricultores. É como se fosse o outro período. Por exemplo, se nós falamos já do período paleolítico, onde tinham os caçadores e coletores, hoje nós falaremos do período neolítico. No período neolítico, as grandes características desse povo é que eles não são mais só caçadores e coletores, mas agora eles também são agricultores e pastores. Eles vão deixar de ser nômades, tá bom, pessoal? Ou seja, eles terão as suas residências fixas. Olha que bacana, é onde vai surgir a partir daí também as aldeias, tá bom? E também, se antes era conhecido como período da pedra lascada, agora é o período da pedra polida. Por quê? Bem, tudo isso o Tio Cássio vai contar agora para vocês, então acompanhem aí. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. As temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Os animais acostumados a climas frios, como os mamutes, eles desapareceram e a oferta de carne diminuiu. Aumentou então a busca por outros alimentos. Bem, gente, durante essa busca, a humanidade ela fez uma das descobertas mais incríveis até os dias de hoje, que foi a descoberta da agricultura. Isso mesmo, é sim uma descoberta incrível. Além também da domesticação de animais, como cabras, bois, vacas e porcos. Isso tudo, pessoal, fez com que os humanos passassem a ser conhecidos como agricultores e pastores. Aí você pergunta assim, Tio Cássio, mas o que é que mudou nesse período neolítico? Bem, com o avanço da agricultura e do pastoreio, houve assim uma revolução na humanidade. Aconteceram diversas mudanças que vieram a melhorar a vida dos humanos naquela época. Tanto o sedentarismo, como também a difusão da cerâmica e até mesmo o crescimento da população.
Vou explicar cada um para vocês agora. Ó. A sedentarização. Sobrevivendo do cultivo e do pastoreio, os seres humanos passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente de lugar. Então, aos poucos foram se tornando sedentários, isto é, passaram a se fixar num determinado território. Sobre a difusão da cerâmica? Bem, com a prática da agricultura, os grupos humanos passaram a necessitar de recipientes em que pudessem cozinhar, armazenar e transportar cereais. A cerâmica veio atender à necessidade, sendo usada para fazer panelas, vasos, jarros, entre outros. No Japão, foram encontradas as peças de cerâmicas mais antigas produzidas pelos seres humanos. E sobre o crescimento da população? Bem, com o aumento e a diversificação da produção e a melhoria da conservação dos alimentos, a população aumentou e as pessoas passaram a viver mais. Bem, gente, foi o seguinte, lembra que antes os humanos eles eram conhecidos como caçadores e coletores e que também eles viviam de um lugar para o outro? Por quê? Sim, porque eles viviam caçando e colhendo frutos. E quando diminuía essa oferta de alimento, eles iam para outros lugares. Por conta disso, pessoal, quando vem a descoberta da agricultura e do pastoreio, o homem percebe que ele pode, naquele pedacinho de terra ali, ele pode ter a alimentação necessária para conseguir viver. Ele pode fazer a sua plantação e depois colher aquilo mesmo que ele plantou. E sem falar que ele pode se alimentar dos animais que ele está criando. Além da carne, também pode ele estar pegando o pelo dele, né? Isso, o couro e tudo mais, e até mesmo de animais como vacas e cabras, está bebendo leite. Por conta disso, pessoal, o ser humano ele percebeu que ele podia ficar naquele local, não precisava mais estar indo de um lugar para o outro. Observem agora, gente, essa figura aí que tem no livro de vocês, tá bom? Bem, ela mostra aí o surgimento de uma aldeia. E se vocês notarem bem, a gente percebe também que a divisão de trabalho naquela aldeia. Olha só que cada figura tem um número. Bem, a figura número 1, onde tem esse artesão aí, isso mesmo, é um artesão modelando barro. Ele está preparando o barro que o pessoal vai estar utilizando depois. Já ali, ó, no número 2, certo? A gente vai ter a coleta de frutas para a alimentação dos seres humanos e também dos animais, isso mesmo. Lembrando que eles sempre procuravam fazer suas aldeias próximo de onde tivesse água e também árvores frutíferas, tá bom? Já o número 3 ali são os caçadores. Mas tio Cássio, o senhor disse que o homem não ia precisar mais caçar. Bem, ele não precisava mais caçar tanto quanto ele caçava antes, tá certo, pessoal? Além deles pastorearem, é claro que eles continuavam tendo alguns hábitos que eles já tinham antes. No número 4, a gente tem aí um artesão produzindo cestos. Já agora aqui, ó, no número 5, a gente vai ter o pastoreio do gado. Isso mesmo, o homem ali pastorando os seus animais, seja ele cabras, bois, porcos, seja lá o que for, tá bom? Já no número 6, a gente vê os agricultores arando o solo. Olha lá, agricultores arando o solo. E no número 7 já tem um homem ali ordenha de animais para obtenção de leite. Então eles ordenhavam tanto cabras, ovelhas como as vacas também. E o número 8, ó, o uso de animais no transporte de cargas. Bem, o homem percebeu que o animal ele não ia ser útil apenas com a carne e o pelo, não. A força do animal também ia facilitar bastante aí para os homens, não é isso? Bem, gente, como eu falei com relação às aldeias, que elas sempre procuravam fazer elas próximas aos rios, eu vou explicar o porquê. Vou explicar um pouco mais para vocês a importância, o fator civilizacional que o rio tinha com relação a esse povo. Com a invenção da agricultura, as dinâmicas da sedentarização se iniciaram e o processo civilizacional ganhou um novo rumo. Muitas das dinâmicas sociais que aparecem funcional e simbolicamente associadas aos rios têm a sua origem da invenção da agricultura e na evolução do processo de sedentarização. Na sua dimensão civilizacional, os rios são um fator determinante do povoamento humano. Primeiro, na busca das terras mais férteis.
Depois, com o crescimento demográfico, na expansão territorial das comunidades, ou ainda na escolha da localização mais adequada para desenvolver o comércio, que se estabeleceu entre locais dispersos, mas que os rios permitiam ligar enquanto veículos primordiais de circulação. Marcam indelevelmente os sistemas construtivos locais tradicionais, quer pelos materiais que são extraídos dos seus leitos e margens, quer pelos materiais que permitiam transportar. Não é por acaso que muitas das atuais fronteiras são delimitadas por rios. Não é por acaso que a maior parte das capitais nacionais são atravessadas por rios. Os rios são documentos que permitem ler a história dos lugares, retratar os episódios marcantes e dar conta das dinâmicas sociais presentes em cada momento da nossa existência. Bem, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula de hoje aí, ó. Se gostei, dá um joinha aí. Se não gostou, dá um joinha também para fortalecer aí, pessoal. E deixem suas sugestões aí para a gente melhorar a nossa aula, o nosso formato de vídeo, tá bom? Ok? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.